Com muita satisfação, estou mais uma semana aí na sua casa, no seu trabalho, na sua companhia, levando todas as novidades do mundo dos concursos públicos, do mundo daqueles que estão buscando algo melhor em sua vida profissional. E você sabe por que estou falando tudo isso com você? Porque talvez você conheça alguém que precisa se preparar para provas de concursos públicos ou para o exame da OAB, ou ainda alguém que precisa de uma pós-graduação ou um MBA. Ou seja, alguém que esteja precisando de ajuda experiente, especializada, para fazer a diferença no mercado de trabalho para obter sucesso profissional. Então, você conhece essa pessoa? Ou é você que precisa dar um salto na qualidade dos seus conhecimentos, no seu currículo e na sua carreira? Então você precisa fazer parte da Escola de Sucesso. E falando em sucesso, hoje vou falar sobre as dicas de sucesso do professor Luiz Flávio Gomes. Sonhe primeiro. Ninguém consegue nenhum sucesso sem antes sonhar com ele. Descontando tudo quanto vamos fazer na vida, como comer, dormir, trabalhar, ainda sobra 1/3 do nosso tempo para sonhar. Não perca nunca sua capacidade de sonhar com novos conhecimentos, com novos horizontes. Segundo, estabeleça sua meta. Tenha uma meta certa na vida. Diga, eu vou ser juiz, ou vou ser promotor, ou advogado, ou professor, ou defensor, ou delegado, ou procurador, etc. Terceiro, comprometa-se com sua meta. Não existe sonho nem meta que se concretize sem empenho e muita dedicação. Quem quer vencer na corrida de São Silvestre, em dezembro, deve desde janeiro começar a correr. Na área dos concursos, recorde que não se compra conhecimento em supermercados. Conhecimento não se compra, se adquire, se conquista com muita luta, muito esforço, mas vale a pena. Sua vida será outra. Quarta dica. Seja perseverante. Não se estuda nem se faz um concurso para passar, e sim até passar. Todo vencedor sabe que a perseverança é fundamental. Thomas Edison disse: qualquer homem pode alcançar o êxito se dirigir os pensamentos numa direção e insista neles até que se faça alguma coisa. Ele não teria nunca chegado à lâmpada se não tivesse tentado 1000 vezes alcançar seu objetivo. Não fique no meio do caminho. Quem joga toalha perde o jogo. Quem sai do gramado nunca marca o gol. Ao contrário, vai para a arquibancada. De lá você só consegue aplaudir, nunca vencer. Quinta dica. Busque a informação. Na era da agricultura, mandava quem tinha terra. Na era da indústria, mandava quem tinha dinheiro. Na era da informação, sobressai quem a possui. Busque a informação incansavelmente nos livros, nas aulas, na internet. Anote tudo, documente o que você alcançou em termos de conhecimento. Mas sempre tenha senso crítico. Há muita coisa inútil que não lhe pode tomar tempo. Tempo é sagrado, não é mesmo? Sexta dica, saiba se comunicar. Vivemos não só da era da informação, senão também a era da comunicação. Ter a informação e não saber comunicá-la é o mesmo que não tê-la. Comunicação verbal e por escrito. Conquiste essas habilidades treinando o quanto for necessário. Construa sempre frases objetivas. Seja claro e objetivo nas suas exposições. Sujeito, verbo e complemento. Sem rodeios. Repetição é a sétima dica. Repetição, repetição e revisão permanente. Nosso cérebro não é computador, embora valha muito mais do que ele. Ninguém consegue assimilar todo o conhecimento no primeiro contato com determinado tema. Repetitio est mater studiorum. Revisar permanentemente o que se aprendeu é fundamental. A fórmula 100 é importante, sempre. O que é a fórmula 100? Conhecer é igual estudar mais memorizar. Nunca deixe de estudar uma determinada disciplina por mais de 15 dias. 1 ou 2 todos os dias. Otimize seus estudos. Não baixe sua biblioteca para estudar uma disciplina. Apontamentos da aula e 1 ou 2 livros a cada uma delas bastam. Deixe para fazer depois as teses de doutoramento. Oitava dica. Seja disciplinado.
Tenha disciplina nos seus horários de estudo, nos horários das aulas. Dormir também é importante, mas não se pode exagerar. O direito não socorre os que dormem. A disciplina te traz organização. 9ª dica. Age quod agis. Aplica-te completamente ao que está fazendo. Faça bem o que você está fazendo. Não se distraia em outra coisa. Aplica a tua atenção ao teu objetivo. E 10ª dica. Carpe diem. Aproveite o dia. E da melhor forma possível. Distribua suas tarefas diárias. Priorize o seu sucesso. Dedique-se a ele. Mas não se esqueça que você também precisa comer saudavelmente. Exercitar-se regularmente. E também estudar com qualidade. Venha se preparar na LFG. Seja um profissional de sucesso. Vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos em seguida com a convidada de hoje. Até já. Decoritá, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. A Decoritá é uma empresa criada com o intuito de suprir a necessidade do mercado mobiliário de festas e eventos. Aliando a experiência em design de interiores e bom gosto, a Decoritá assume o compromisso em oferecer materiais de alta qualidade e excelência profissional, com todo o requinte e sofisticação que seu evento merece. www.decoritadesign.com.br. Decoritá, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. Telefone 3035-4266. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. E hoje você vai ter o privilégio de ter uma aula super interessante com o professor especialista Renato Marcão, que fala sobre as garantias constitucionais na execução penal. Confira. Uma grande satisfação voltar ao estúdio e tratar deste tema, mais uma vez, execução penal. Tema de interessante aspecto prático, interessante aspecto teórico, até porque há algum tempo a execução penal era conhecida como o primo pobre do processo penal, o patinho feio do processo penal, situação por muitos assim apontada, especialmente levando em conta a realidade prática da execução penal, vista por todos os ângulos, na mídia de uma forma geral, sob o aspecto do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado e também no regime semiaberto, as mazelas do regime aberto, enfim, todas essas já conhecidas em parte, de grande parte da população, mas é preciso que antes de encontrarmos reflexões a respeito do tema garantias constitucionais da execução penal, façamos algumas reflexões a respeito desta realidade prática para melhor compreender as razões que levaram à execução, a este caos em que se encontra ainda hoje, século XXI, com uma lei de execução penal bastante interessante, e eu costumo dizer que há uma diferença muito grande em relação, quando se trata de sistema penal, nós temos muitas vezes legislações ou leis que não são tão boas, isso não ocorre com relação à execução penal. Porque aqui nós temos uma lei que, embora seja de 1984, é uma lei ok, tem algumas imperfeições, é evidente, a dinâmica da vida em sociedade reclama uma atualização das leis, e não é diferente com a lei de execução penal, mas dizer que a lei não é boa é algo que não se deve fazer. A lei foi integralmente recepcionada pela Constituição Federal de 88, tamanho os avanços que já apresentava à época, em 1984. E veja que com relação a este tema, execução penal, garantias fundamentais ligadas à execução penal, nós temos um conjunto razoável de regras. Não faltam leis, não faltam regras nacionais e estrangeiras. Temos desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, temos também regras mínimas para o tratamento de presos, regras mínimas da ONU, temos o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos, assinada integralmente pelo Brasil desde 1992, temos a Lei de Execução Penal, temos, enfim, regras mínimas brasileiras para o tratamento de presos, além, é claro, de outras tantas, como é o caso, mais recentemente, das regras de Bangkok, que estão direcionadas especialmente à parcela feminina
ligada à execução penal. De maneira que não é possível dizer que nós não temos regras neste tema, execução penal, que essas regras não são virtuosas, porque são, em sua grande maioria, repito, embora algumas vezes reclamem algumas alterações pontuais, mínimas, pontuais, não é o caso de abandonarmos esta lei de execução penal, até porque ela ainda não foi aplicada na sua integralidade, por isso também não é correto dizer que a lei não é boa, porque não tem surtido aqueles resultados muitas vezes esperados pela parcela da comunidade jurídica que milita neste campo e também pela comunidade e pela sociedade em geral. Vejam, por exemplo, que nós temos princípios ligados da Constituição Federal, ligados diretamente à execução da pena, ao cumprimento de pena criminal, dignidade da pessoa humana, princípio constitucional, conhecido de muitos, e ali vejam que este artigo 1º, inciso da Constituição Federal, que diz dignidade da pessoa humana, está se referindo a um princípio fundamental da forma republicana e do modelo democrático adotado expressamente pela Constituição Cidadã de 1988. De tal sorte, fulminado o princípio da dignidade da pessoa humana, é correto entendermos que isso ataca frontalmente também o próprio modelo de Estado democrático adotado e a forma republicana também adotada expressamente no texto constitucional. E todos sabemos que este princípio, especialmente na execução penal, é desrespeitado, impunemente desrespeitado todos os dias, seja em relação à execução de pena privativa de liberdade no regime fechado, seja no regime semiaberto e também no aberto praticamente inexistente. De tal maneira que já aqui identificamos um princípio constitucional de extrema relevância, não apenas para a execução penal, mas para a forma de Estado adotada, o modelo federativo adotado, como está expresso, insisto, no artigo 1º da Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana, mas é claro que também temos outros vários princípios. E vejam, apenas aqui, rapidamente, para lembrarmos, além das regras mínimas da ONU, é claro, nesta mesma Constituição Federal, individualização da pena como princípio constitucional, que trataremos mais adiante, mais ao final desta nossa explanação, devido processo legal, como também desdobramento constitucional, ampla defesa, o contraditório, todos previstos no artigo 5º, e também a necessidade de cumprimento de pena privativa de liberdade em estabelecimentos distintos, e isso envolve, evidentemente, também a individualização de penas. E, é claro, respeito à integridade física e moral, enfim, vários princípios constitucionais que norteiam, que guiam a execução penal e que são rotineiramente desrespeitados. Mas, além disso, a lei de execução penal também dá algumas regras que nós apresentaremos em termos de linhas iniciais, como orientação a respeito de princípios que também devem ser observados. Vejam, a razoabilidade, a proporcionalidade, até porque o artigo 3º da lei de execução penal, agora a lei 7.210 de 84, diz que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Estão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença penal condenatória ou pela lei. O artigo 5º assegura que os condenados serão classificados. E esta regra tem relação direta com a individualização da pena, segundo seus antecedentes, personalidade, para orientar, e aqui sim, a individualização da execução penal. Veremos isso, como disse, um pouco mais adiante também. O artigo 11º fala a respeito da assistência, em seus desdobramentos, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, e também o artigo 25 falando da assistência ao egresso, praticamente inexistente na realidade da execução penal. O artigo 66, caríssimos, vem e diz que compete ao juiz da execução, entre outras tarefas. Inciso 6º, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Então vejam que este conjunto de princípios constitucionais, apenas alguns já mencionados e algumas regras também ligadas a estes princípios constitucionais, algumas delas já mencionadas aqui rapidamente, presentes na lei de execução penal, cabe a quem fiscalizar o cumprimento destes princípios, dessas garantias? É claro que o nosso modelo de Estado, em última linha, ao judiciário. Bem, compete, portanto, ao juiz de execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. É preciso enfatizarmos, pena e medida de segurança, porque talvez uma vergonha ainda maior do que a prática execucional em relação à pena privativa de liberdade no Brasil é a realidade da execução das medidas de segurança, especialmente em relação à medida de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
Mas este mesmo artigo 66 da Lei de Execução Penal, adiante, no inciso 7º, diz que cabe também ao juiz da execução inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. Por fim, o inciso 8º, do mesmo artigo 66, diz competir ao juiz da execução interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos da própria lei, da Lei de Execução Penal. E é claro, em arremate a esta nossa explanação, a esta nossa passagem por alguns dos dispositivos da Lei de Execução Penal, é preciso que se faça essa reflexão antes de iniciarmos nas considerações mais profundas que trataremos a respeito desses princípios constitucionais. O artigo 67 e também o artigo 68 se referem ao Ministério Público. E aí, de uma forma muito clara, diz a lei que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes de execução. Por fim, este artigo 68 agora diz que incumbe ao Ministério Público requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Cabe também, isso especialmente em razão de alterações recentes na Lei de Execução Penal, à Defensoria Pública atuar diretamente no plano da execução, fiscalizando e requerendo aquilo que convier para o melhor desenvolvimento do processo execucional. Portanto, nós temos um conjunto de regras e garantias previstas claramente na Constituição Federal, temos outras regras interligadas a esses princípios, neste sistema de princípios, estabelecidas na própria Lei de Execução Penal, temos um sistema de controle que passa pela atividade jurisdicional, que deve inspecionar, que deve interditar, que deve zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, apurando inclusive responsabilidades e interditando estabelecimentos, e cabe ao Ministério Público, titular da ação penal, fiscal da lei na execução penal, e também à Defensoria, requerer providências. Requerer a quem? Ao juiz competente, ao juiz da execução penal. Providências que vão até mesmo ao extremo, no caso, na interdição de um determinado estabelecimento que desatenda às regras expostas na Lei de Execução Penal e também aos princípios constitucionais. E aqui nós temos problema gravíssimo, ou problemas gravíssimos, porque muitas vezes se tem argumentado que a interdição de um determinado estabelecimento irá acarretar a superlotação em um outro e o problema estaria apenas sendo transferido de uma unidade para outra. Mas é claro, este problema não cabe ao Ministério Público deliberar a respeito e deixar de atuar, não cabe à Defensoria Pública deixar de atuar nesta linha, argumentando que o problema não estaria solucionado como um todo, haveria uma transferência de problema. E é claro que também não cabe ao juiz deixar de decidir a respeito de uma interdição, quando cabível, porque iria também transferir um problema de endereço, fechando um estabelecimento e transferindo aqueles seus presos para um outro estabelecimento. Ao pensarmos assim, admitirmos esta linha de raciocínio, esta omissão justificada da Defensoria Pública, do Ministério Público e também do Judiciário, que não interdita os estabelecimentos, nós cairíamos, em última análise, a impossibilidade de condenação. Alguém poderia argumentar que não iria condenar alguém porque o sistema não corrige, o sistema está superlotado e a pena criminal não atinge as suas finalidades. Chegaríamos até mesmo a este extremo absurdo, é claro, mas não faltaria quem viesse eventualmente a defender. E é claro que o Judiciário não pode deixar de decidir, acobertando assim as mazelas e a ineficiência do Poder Executivo, a quem cabe implementar o instrumental, o aparelho jurídico, ou melhor, o aparelhamento administrativo para dar eficácia às regras jurídicas. O que nós vemos então, o que nós temos aqui até então, podemos identificar é que a execução penal dispõe de um conjunto de regras positivas, regras virtuosas em sua grande maioria, no plano internacional, portanto externo. No plano interno também nós temos um arcabouço jurídico que disponibiliza, desde a Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e regras outras, um instrumental jurídico favorável ao bom andamento da execução penal. Vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos em seguida. Até já!
Decoritá, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. A Decoritá é uma empresa criada com o intuito de suprir a necessidade do mercado mobiliário de festas e eventos. Aliando a experiência em design de interiores e bom gosto, a Decoritá assume o compromisso em oferecer materiais de alta qualidade e excelência profissional, com todo o requinte e sofisticação que seu evento merece. www.decoritadesign.com.br. Decoritá, locação de móveis e objetos de decoração para eventos. Telefone 3035-4266. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Confira agora os concursos autorizados e previstos para 2013. A Advocacia Geral da União estão previstas 560 vagas para Procurador Federal, exigido nível superior e a remuneração aproximada de R$14 mil. Estão previstos também 210 vagas para analista e técnico nível superior e médio no Conselho Nacional de Justiça. A remuneração não foi informada. Estão previstas 600 vagas para Defensoria Pública da União. A remuneração também não foi informada. Estão previstas 1.500 vagas para Defensoria Pública da União, cargos de analista e técnico. Estão autorizadas, conforme Diário Oficial da União, vagas para diplomata no Instituto Rio Branco. A remuneração inicial é de R$ 12.962. Estão previstos cargos para analista e técnico do Ministério Público da União, MPU. A remuneração inicial varia de R$ 6.611 para nível superior e de R$ 4.052 para nível médio. Estão previstos vagas de analista e técnico para o STF. A remuneração não foi informada. Estão autorizadas vagas para juiz do Superior Tribunal Militar. A remuneração aproximada inicial é de R$ 21 mil. Vamos agora ver Defensoria Pública dos Estados. Estão autorizadas 3 vagas mais cadastro de reserva para procurador do Distrito Federal. A remuneração inicial é de R$ 13.193. Estão previstas 23 vagas para analistas de apoio do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal. A remuneração é de R$ 6.198. Estão previstas 600 vagas para analista e técnico do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal. A remuneração é de até R$ 7 mil. Estão autorizadas 28 vagas para a Defensoria Pública de Alagoas. A remuneração também não foi informada. Estavam autorizadas e está com o edital publicado Defensoria Pública do Amazonas. A remuneração é de R$ 12.277. Estão previstas 70 vagas para a Defensoria Pública de Minas Gerais. Estão previstas 200 vagas para a Defensoria Pública da Paraíba. Estão autorizadas vagas para a Defensoria Pública do Piauí. Está publicado o edital para analista e técnico da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Está publicado o edital de 60 vagas para a Defensoria Pública de Santa Catarina, remuneração de R$ 8.400. Estão autorizadas vagas para a Defensoria Pública do Tocantins. Vamos agora para os Ministérios Públicos do Estado. Estão previstas 30 vagas para promotor no Ministério Público do Acre. A remuneração aproximada é de R$ 18 mil. Estão previstas 20 vagas para promotor no Ministério Público do Maranhão. A remuneração é de aproximadamente R$ 18 mil iniciais. Estão autorizadas 103 vagas para analista e técnico do Ministério Público do Maranhão. A remuneração varia de R$ 3.919 e R$ 2.056. Estão previstos vagas para analista e técnico do Ministério Público do Paraná. A remuneração varia de R$ 4.841 para analista e R$ 1.012 para técnico. Vamos agora para o Tribunal de Justiça dos Estados. Estão previstas uma vaga para juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas e a remuneração aproximada é de R$ 21 mil.
estão previstas 35 vagas para juiz Tribunal de Justiça do Amazonas e a remuneração é de aproximadamente R$18 mil. Estão autorizadas 298 vagas para vários cargos de nível médio superior no Tribunal de Justiça do Amazonas e a remuneração é de até R$3 mil. Estão autorizadas 110 vagas para analista e técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A remuneração varia de R$ 4.367 a R$ 2.662. Está publicado edital de 31 vagas para juiz Tribunal de Justiça do Maranhão e o salário é de R$ 20.677. Estão autorizadas 253 vagas para notários Tribunal de Justiça do Paraíba. Está publicado o edital para 55 vagas de juiz Tribunal de Justiça de Pernambuco. A remuneração é de R$ 17.581. Estão autorizadas 60 vagas para juiz Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A remuneração não foi informada. Estão autorizadas vagas para analista e técnico do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A remuneração é de R$ 6.611 para nível superior e de R$ 4.052 para técnico. Viu só quantas vagas à sua disposição? Isso que falei somente de concursos de carreiras jurídicas. Semana que vem falarei sobre concursos previstos e autorizados nas áreas de nível médio, de carreiras fiscais e também policiais. Agora é a hora de você se preparar. Prepare-se então com a LFG, que o sucesso certamente chegará até você. A LFG está com matrículas abertas em cursos preparatórios para o exame da OAB, para concursos públicos, também cursos de pós-graduação e MBA. Se você ficou interessado, venha assistir uma aula gratuita. Esperamos você na Rua Presidente Kennedy, 1720, próximo ao Shopping JL. Se preferir telefonar, estamos à sua disposição no 3222-4542. Mais informações sobre todos os nossos cursos, acesse lfg.com.br. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Aguardo você na próxima semana com nova edição do programa LFG Cascavel. Stop TV, aqui a gente se encontra.